Bem, hoje é dia 17 de julho de 2026. Hoje você vai ver uma coisa que você nunca viu. Uma crítica de um filme sem o cara ter visto o filme. E eu vou ser bem honesto, não estou com vontade de ver o filme, tá? Por N motivos. Assim, N motivos. É sobre o filme Odisseia, do Christopher Nolan, que já estreou aí, ou vai estrear no cinema, enfim. Hoje é 17 de julho de 2026. Eu só gostaria de fazer uma observação. Ao longo da minha vida, eu li algumas coisas sobre cinema, comprei livros sobre cinema, sobre condução de cinema, sobre estúdios de cinema. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. E o cinema, como era feito nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, a questão prática. Tanto que quando você vê um filme clássico dos anos 60, dos anos 50, principalmente, você vê que havia um trabalho, assim, uma carpintaria, meio que de um navio. Eu não sei se você já viu a carpintaria que tem naqueles navios lá, que é um processo completamente artesanal. E o cinema, ao longo dos anos, foi se perdendo isso. E o Martin Scorsese, olha, eu vou parar lá no Odisseia, mas eu vou ter que fazer todo um meio de campo para chegar no ataque e chutar no gol. O Martin Scorsese, ele queria filmar A Última Tentação de Cristo e queria filmar Gangues de Nova York. E tem mais um filme que ele queria filmar, que tem mais um, se eu me fugiu o nome agora, era 3 filmes que ele tinha na cabeça em filmar e ele acabou filmando todos. A lista de Schindler. Daí ele filmou a Tentação de Cristo, Última Tentação de Cristo. A lista de Schindler, ele foi filmar Cabo do Medo, e quem filmou a lista de Schindler foi Steven Spielberg. E ele filmou depois Gangues de Nova York. Ele não filmou a lista de Schindler. Ele tinha esses 3 roteiros. Ele tinha A Última Tentação de Cristo, ele tinha o roteiro de Gangues de Nova York e ele tinha o roteiro da Última Tentação de Cristo, a lista de Schindler e Gangues de Nova York. E o que aconteceu? Os filmes nessa época eram muito caros, e como são até hoje. Só que na época tinha muito figurante, muito de uma maneira prática. Teve um filme chamado Portal do Paraíso que quebrou o estúdio. O que aconteceu? O Martin Scorsese, para filmar A Última Tentação de Cristo, ele teve que fazer por um valor muito baixo. Ele teve que fazer, parece que na época, 25% do que o filme iria custar. Então ele deu uma rebolada e fez o filme dentro de um orçamento menor, porque nenhum estúdio ia pagar tudo aquilo. Como foi, por exemplo, o Mel Gibson. Só que o Mel Gibson, a diferença do Mel Gibson é que o Mel Gibson fez um filme que em nenhum momento ataca a religião. Ele é cruel, o filme, sim, o filme é cruel, só que louva a grandiosidade de Cristo. Então é um filme aceitável. Tanto que é um filme que foi milhões e milhões de bilheteria. A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Mas também, se você for ver ali, ele gastou o suficiente, ele não fez um espetáculo de 250 milhões de dólares. Assim como o Martin Scorsese na Última Tentação de Cristo. Daí veio o Ridley Scott com o Gladiador, e ele fez aquele filme lá, e diz que uma coisa que meio que deixava ele triste durante as filmagens do filme é que ele olhava todos aqueles cenários, todos aquilo, e não se comparava nem 10%, 20% dos filmes que ele via em revista, que ele via aqueles filmes clássicos de antigo. Daí que o produtor falou assim: esse é o futuro. E olha que o Gladiador é um filme 26 anos atrás. Veio Troia, que é meio que mãe desse filme Odisseia, no sentido de projeto, de projeção de filme, de como é feito o cinema, esse espetáculo visual de efeitos visuais, que é um cinema. Por exemplo, se o filme Ben-Hur fosse feito hoje, ele custaria, daquela forma que foi feita, custaria 800 milhões de dólares, 900 milhões de dólares. Você acha qual é o estúdio? Sendo que Top Gun arrecadou 1 bi.
Então assim, tipo, Barbie arrecadou 1 bi. Então qual é o estúdio que vai ser louco de botar 800 milhões de dólares, 900 milhões de dólares num filme que não vai arrecadar esse valor, talvez nem se pague? Então assim, o que acontece? O filme Odisseia, ele é um filme que ele é o retrato dessa época. É o retrato dessa época. Eu só vi trailer até agora, só vi trailer e talvez veja o filme, mas eu tô sem desejo no momento. No momento eu tô sem desejo de ver o filme. Vi a reportagem domingo no Fantástico e tal. Vai ter lá Lupita Nyong'o, Matt Damon, vai ter esses atores. Só que assim, esse é o futuro. O futuro que o Christopher Nolan pegou e fez nesse filme aí, Odisseia. Entendeu? Então assim, pelo Christopher Nolan em si, eu já tenho alguns receios, assim, eu gosto dele do Memento, né, Amnésia, Batman, o Begins principalmente, gosto muito do Cavaleiro das Trevas, principalmente do Heath Ledger, né? Tem aquele A Origem que eu vi no cinema. Me lembro até hoje, eu piá com 16 anos ver A Origem no cinema, foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi na vida. Mas assim, olhando, o Tenet é um filme ruim, não é um filme bom, mas assim, também vi no cinema, e foi bem na época da transição ali da pandemia. Eu me lembro que tinha um limite de pessoas para ver no cinema. Então assim, é isso que acontece. O cinema está caminhando cada vez mais para Odisseia. Não, esse cinema Total Recall lá do Paul Verhoeven, aquele filme cabeça de borracha, aquelas coisas assim bem pegáveis, bem, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, que você olha na tela, por exemplo, aquele filme do Robocop, tem horas que fica tosco o filme do Robocop, fica tosco, mas é um tipo de cinema que nunca mais vai voltar, por valores, não tem como que um filme hoje independente vai custar 100 milhões de dólares, não tem como. Robocop custou isso? Não custou, só que o jeito de ser feito daquela época custou caro, para aquele determinado tempo. Se o Robocop fosse feito hoje, tu acha que o Paul Verhoeven ia ter o privilégio de fazer daquele jeito? Os caras iam botar um monte de efeitos visuais, assim como, por exemplo, o filme O Exorcista, do William Friedkin lá. Tu acha que hoje o William Friedkin ia ter toda a liberdade de filmar o Exorcista da maneira que foi, de uma maneira manual, de uma maneira artesanal, entende? Do cara dar tiro de revólver lá no estúdio e tudo aquilo, cabo de aço, e tu vê que tem coisas ali, fizeram meio que um freezer dentro do estúdio. Tu acha qual é o ator que ia se submeter a ficar menos 15 dentro de um estúdio, arriscando pegar uma pontada e morrer? Entendeu? Dentro do estúdio chegava menos 15 para ter aquela fumaça, para ter aquela coisa congelante, maçanetas geladas, não sei o que, aquela coisa poltergeist. Então assim, não tem como. O cinema de hoje virou digital, e o cinema de hoje, por N motivos, a pessoa pega e fala, eu quase vomitei, que nem eu vejo por aí as pessoas dizendo assim, quando vi Odisseia, porque aquele filme completamente nojento visualmente, é só efeitos visuais, nível aqueles filmes, e esses filmes que tem por aí que, cara, são sinais dos tempos, é os sinais dos tempos, que vai indo para esse lado, entendeu? Então os atores também, cada dia mais os atores se impõem mais, os atores não estão mais nessa de serem subjugados de um diretor de cinema, como por exemplo, o Ridley Scott. Tem uma diferença absurda de quando o Ridley Scott começou a fazer filmes e chegou nos auges dos filmes dele, né? Gladiador, Falcão Negro em Perigo, Thelma e Louise, Hannibal, esses filmes aí. Porque era outro jeito que se filmava, o diretor gritava com o ator, tá fazendo merda, não sei o quê. O ator tava fudido na mão do diretor. Então assim, hoje, por N motivos, filmes como Exorcista, Rocky,
principalmente esses filmes dos anos 70, que tinha essa liberdade visual, essa liberdade artística que os anos 70 os artistas tinham a chave, né, do negócio, faziam do jeito que eles queriam fazer, entre aspas, claro. Mas hoje não, hoje virou isso, Hollywood. Então você vê que até um diretor gigante como Christopher Nolan, que talvez seja o diretor top do momento, ele se submeteu a esse tipo de cinema, a esse tipo de coisa que é feita. Então, a cada vez vai chegando para esse ponto. Cada vez vai chegar aí. É esse ponto. O cinema está indo para um lado Troia, não está indo para um lado Gladiador, Braveheart lá, Coração Valente. Esse cinema aqui Coração Valente, Gladiador foram os últimos suspiros desse cinema clássico de guerrilha e filme épico. Talvez o último respiro seja lá Gladiador e Falcão Negro em Perigo.